Olá, estamos começando o programa Zeila Atual de Você. Imagine você investir tempo e dinheiro em uma formação e quando você começa a atuar naquela profissão, você descobre que aquilo não é o que você queria fazer. Isso aconteceu com a Ana Cláudia Graziani. Ela é formada em biotecnologia, pós-graduada em diagnóstico molecular, mas quando ela começou a atuar na formação, na área de atuação dela, ela descobriu outra paixão profissional. Hoje, ela é mentora de prosperidade e ajuda empresários a crescer e melhorar os seus negócios. Ana, muito obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui no programa. Conta pra gente como é que foi ter coragem de deixar todo esse investimento de tempo, dinheiro numa formação e começar algo totalmente inédito, diferente do zero. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço muito o convite de estar aqui. Para mim é uma honra poder participar do programa e contar um pouco da minha história. E como você falou, Zira, tem que ter coragem. E não foi muito fácil no início, Acho que todos passam por isso. Eu imaginei que esse era o meu propósito de vida, essa formação, estudar, fazer pesquisa, e fui em busca disso. Eu nasci lá na periferia de Goiânia, então isso para mim teve uma expressão, que eu consegui chegar onde eu queria. Só que quando eu cheguei lá, eu não sei, eu fui tomada por uma tristeza, por uma insatisfação, e eu briguei com aquilo. Eu falei, como isso tá acontecendo? Eu passei tanto tempo estudando, me dedicando, e de repente... Mas muitas pessoas em casa, com certeza, também estão, talvez nesse momento, passando por essa mesma situação. E eu acho que a tua história é inspiradora. Então, vale a pena a gente trazer aqui para contar. Vale, fico feliz poder de inspirar as pessoas, de colocar esse movimento de que se você não está feliz naquilo que você está fazendo, vá buscar então aquilo que realmente canta a sua alma, faz seu coração vibrar. E foi isso que eu fiz. Fiquei um tempo no mestrado ali, trabalhei um pouco na área, e realmente aquilo estava me deixando assim, doente mesmo, sabe? Bem feliz. E eu, nessa briga interna, o que eu faço? Que eu continuo, não sei. De repente, resolvi sair e fui buscar, primeiramente, um apoio emocional. Fui entender aqueles sentimentos todos que estavam passando dentro de mim. E eu fui buscar PNL, fui buscar esse trabalho com a mentalidade. E foi onde eu percebi muitas questões, até mesmo de crenças, de não merecimento. E esse caminhar foi com que fez eu que realmente despertasse no meu coração aquilo que hoje eu faço. Então, a minha busca foi para mim inicialmente, para que eu pudesse olhar para aquilo e identificar, onde que eu vou agora? Porque quando eu pensava, tá bom, o que eu vou fazer com toda essa informação que eu tenho, com todo esse conhecimento, não desmerecendo, óbvio, mas eu pensei assim, tá bom, então eu vou trabalhar no mercado de qualquer outro... Fazer qualquer atividade. Que não seja mas que eu para você tava. não faria sentido isso. Não mesmo, e eu sou uma pessoa assim, muito teimosa e determinada. Até demorou um pouquinho, eu acho, eu sair dessa minha área, porque eu ficava insistindo. Mas realmente chegou um momento que eu não dava mais. E aí eu tomei a paixão pelo que eu estava fazendo. E foi um chamado, de verdade, eu entendi o chamado. Vou colocar isso para que outras pessoas também pudessem acessar essa informação. Ou seja, você buscou ajuda para você, para aquilo que você estava sentindo, e identificou nessa busca uma oportunidade de falar, poxa vida, isso resolveu para mim, me ajudou, eu vou levar isso também para outras pessoas. Sim. Foi esse pensamento que você trouxe. Porque eu identifiquei muitas crenças, muitas questões e mentalidade mesmo, que também me colocavam nesse duelo, nesse conflito interno. Porque, acredite, não foi tão fácil para eu assumir essa nova transição, sabe? Eu mesma tinha crenças e eu mesma ficava me invalidando. Como assim? Eu tenho mestrado em diagnóstico molecular, eu vou virar terapeuta? Olha a crença. Entendeu? Então aquilo primeiro foi um despertar comigo mesma. E aquilo transbordou tanto no meu coração que eu falei assim, vou levar isso para as pessoas. Para que elas pudessem identificar onde é que elas estavam deixando a desejar, onde que elas não estavam tendo coragem com elas mesmas, confiança em si mesma. E essa crença, as questões da mentalidade. Porque você saber que aquilo que você deseja, mas em algum momento você sentir que você não merece, porque depois eu identifiquei que em algumas questões existia isso dentro, por isso que eu tive muitos conflitos também. Dentro de mim, alguma coisa me dizia que eu não merecia aquela graduação, que eu não merecia aquele título.
me sabotava. E aí isso também prejudicava na atuação mesmo da profissão que você escolheu. Também. E outras coisas foram aparecendo também, assim, eu idealizei uma coisa, entendeu? E na prática foi um pouco diferente. Então tinha muitos, como é que eu vou dizer? Tinha algumas questões ali que conflitavam muito com os meus princípios e os meus valores. E aí aquilo me deixava, assim, arrasada. E aí foi até eu identificar tudo isso, entendeu? Só consegui identificar depois e realmente eu saí e fui abrir a minha mente. Depois, quando você buscou essa ajuda, é que você conseguiu entender que tinham situações ali que faziam com que você não quisesse seguir aquele caminho. Exatamente. Mas no momento em que você estava naquele caminho, você não estava entendendo isso. Não estava. Eu estava no conflito. Como assim? É isso que eu desejei a minha vida inteira. Eu achei que esse era o meu propósito de vida. Foi o que eu estudei, foi o que eu paguei. Sim, uma vida inteira, né? Eu já tinha quase 30 e poucos anos ali. Imagina. Então, assim, foi um tempo, foi uma vida fazendo isso. E aí eu identifiquei que o que mais conflitava, o motivo pelo qual eu não estava feliz fazendo aquilo, né? Os conflitos realmente de princípios e valores que eu falei, não é assim que eu imaginei, que eu idealizei. E aí foi onde eu fui identificar. E hoje, assim, com o tempo também, né? Quando eu assumi que eu iria atender, porque inicialmente eu comecei a atender as pessoas com as terapias e tudo de consultório. Eu me vi tão feliz fazendo aquilo, eu me vi tão realizada que eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu estava em pleno feriado, falei, acho que ninguém vai querer ser atendido. De repente tinha 15 pessoas na minha agenda, um sol lindo, maravilhoso, e eu feliz de estar ali atendendo. E na minha cabeça me veio a lembrança de que se eu estivesse no laboratório, eu estaria tipo assim... No feriado você não estaria trabalhando, mas não era o que você gostava de fazer. Exatamente. Né? Então, você achou o teu propósito atendendo as pessoas. E você começou atendendo pessoas físicas, né? Porque hoje você atende empresas. Isso. Mas me conta, então, pessoas físicas, como que era isso? Como é esse trabalho? O que é esse trabalho? Começou com as palestras, né? Começou com as pessoas identificando quais são as crenças de escassez, de não merecimento, de falta de prosperidade que identificava. Então, com esse processo, eu criei ali as palestras para que as pessoas pudessem identificar isso dentro delas, e durante as sessões, era isso que nós iríamos desconstruindo e criando novos caminhos neurais, neuroplasticidade, para que elas pudessem acessar essa nova frequência de abundância. Isso é científico. Nós não estamos falando aqui de teorias, nós estamos falando de questões científicas que realmente impactam ali no cérebro da pessoa, sim, na forma de como a pessoa pensa, sim, e na forma e ela age de acordo com o que ela pensa. É essa questão da mentalidade. Sim. É justamente essa questão da congruência do que você sente e do que você pensa. Muitas vezes nós pensamos que a gente quer ganhar na Mega Sena. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Exatamente. Você quer ganhar na Mega Sena, faz sua fezinha, fala com Deus, Deus me ajuda. Só que dentro de você existe um sentimento que te coloca longe dessa realidade. Você sabe que é impossível, de que é uma em não sei quantos milhões de oportunidades. De que talvez eu não mereço. E se eu ganhar isso tudo, o que vai acontecer? Entende? Então, assim, esse alinhamento. E realmente, as crenças hoje moldam a nossa realidade. Aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, traz o que você vai criando para sua realidade. Então, foi onde eu fui identificando esse processo e trazendo para as pessoas ali. E atendi muitas pessoas presencialmente, fazia bastante cursos, fazia também a parte a gente chama de imersão, né, para que as pessoas pudessem acessar essas informações e trilhar um novo caminho, identificar qual que era a verdade sobre si mesma, identificar que era próspera, que você é próspero e abundante, e você seguir esse caminho. E aí depois você começou... E como é que foi a mudança de atender clientes, pessoa física, para empresas? Onde que foi essa virada de chave? Onde que você identificou essa necessidade das empresas? Porque a gente fala muito, né? O negócio ele é impactado pela mentalidade do empreendedor. Mas muitas pessoas que estão em casa, elas não entendem muito essa questão. Como que foi migrar para atender empresas e como é esse trabalho? Foi acontecendo, não foi nada que eu tivesse assim, agora eu vou atender empresas. Não, foi acontecendo realmente. Eu sinto assim, essa é a minha missão. Quanto mais pessoas eu conseguir acessar, quanto mais sementes eu conseguir, né, plantar,
mais eu vou conseguir estar disseminando essa prosperidade, essa abundância. Então, foi acontecendo aos poucos. A pandemia trouxe um pouco disso também, né? Eu fui identificando esse processo, tipo assim, olha, como que eu posso me multiplicar? Como que eu posso escalar sendo só eu? Atingir um número maior de pessoas. E foi assim, porque assim, lá atrás, como que eu comecei? Eu me formei, eu fui ser a instrutora, né? Eu dava formação na terapia, nos processos terapêuticos da qual eu aprendi. Primeiro você se consultou, só pra gente organizar aqui o raciocínio. Todo esse processo. Você sentia que não estava bem na sua área de atuação profissional para a qual você estudou, você buscou ajuda, e aí ao buscar ajuda você identificou uma oportunidade, poxa vida, posso levar isso para outras pessoas e ajudar outras pessoas. Nesse processo você fez um treinamento, isso assim, que isso é uma coisa que eu queria entender, quais habilidades você teve que desenvolver para poder atuar como mentora da prosperidade? Tá. E aqui é uma coisa assim, não foi uma questão de oportunidade que eu vejo que foi aparecendo, foi realmente um chamado. Porque eu não queria, de fato, nenhum mesmo, de verdade. Eu não queria atender pessoas. Falei, eu vou para poder trabalhar comigo, para poder eu ser a minha terapeuta. Só que veio sabe quando o seu coração vibra muito forte? Eu falei assim, eu preciso contribuir com as pessoas, porque eu consegui ter um salto. Nós chamamos de salto um propósito ali. Exatamente. E ali, o que acontece? Eu falei assim, tá bom, comecei atendendo, e depois eu senti a necessidade que as pessoas queriam que eu desse formação daquela técnica que eu estava aplicando nelas. E aí eu fui fazer os cursos de formação fora do país, me especializei, né, fiz várias modalidades. Quais cursos você fez, Ana? Assim, que cursos são esses, né? Para quem busca isso, onde procura isso, como que funciona? Sim, são cursos o que mudou a minha realidade de fato, porque eu fiz PNL, fiz outras terapias quânticas, mas o que mudou a minha realidade foi o Theta Healing. Não sei se você já ouviu falar. Não, mas eu quero que você comente daqui a pouco, porque nós vamos pedir café. A Milena, quando fica em pé ali, é porque ela vai entrar, oferecer café pra gente. Vamos lá, Ana, você é da casa. Aquele chocotino, né? Vou deixar com o cookie, né? Sim. E o seu? Também. O chocotino, mas eu quero o língua de gato de pistache. Vamos seguir aqui, porque realmente essa novidade é boa. É muito boa. Você quer uma também? Junto com o cookie? Quero experimentar. Traz pra ela também junto com o cookie. Vou experimentar. Vamos lá, fale do curso então. Agora... O Theta Healing, o Theta Healing é uma modalidade, é uma filosofia, muito mais do que você trabalhar a neuroplasticidade, do que você trabalhar as suas crenças, você trabalhar a reprogramação mental, ele também é uma filosofia, né? De você acreditar que você é Deus, de que você já tem tudo dentro de você, que você já é a perfeição, que na verdade você só está se alinhando à perfeição que você já é, ou seja, retirando ali as poeirinhas, as sujeirinhas, né? Então foi essa ferramenta que transformou completamente a minha realidade. Foi essa ferramenta que me trouxe a identificar as crenças de não merecimento, as crenças de escassez. Então, dos cursos que você fez, você destacaria essa técnica? Isso, porque depois eu fui fazer várias outras de psicoterapia, várias outras de relações que trabalham a parte sistêmica com a parte espiritual também, porque eu acredito muito nisso. Né? Sim, a gente é formado, né? Exatamente. De corpo, mente e espírito. Então, desde constelação familiar, desde ativações sistêmicas, que é uma modalidade que poucas pessoas conhecem, para trabalhar muito bem o nosso campo eletromagnético, porque é isso que você sente, você emana. Então você está fazendo um campo ao seu redor. E isso cada vez mais, né? Que nem você falou, muitas pessoas não conhecem, mas nós somos feitos de energia, e aí eu trago de volta, né? Isso é científico, Sim. Né? Porque algumas pessoas às vezes acham que não, mas é científico. Nós somos feitos de energia, e a energia atrai. Né? Ela expele e atrai, né? Então é esse movimento que a gente tem que estar sempre atento ao que a gente está sentindo, para entender o que a gente está atraindo e o que a gente está expelindo. Acho que hoje em dia está muito mais disseminado a questão da energia, porque como o Wi-Fi, por exemplo, a internet, é algo que já está acontecendo. Pode ser que as pessoas ainda não acreditem? Pode ser, mas hoje em dia está muito mais acessível essas informações. E por mais que você não acredite, você está criando essa realidade. Sem dúvida. De acordo com o que você vivenciou, de acordo com o que você experienciou desde a infância até os tempos atuais. Então, aquilo que você falou, muitas pessoas não têm a coragem de ir contra aquilo que se esperavam que elas fossem.
de mudar a profissão, de desapontar Porque alguém. existe uma preocupação em relação ao como que o outro vai entender isso, né? Exatamente. Essas técnicas tuas estão escritas nesses livros? Estão. Conta um pouquinho desses livros. Esse livro aqui eu tive a oportunidade de poder trazer um pouco da minha história, poder trazer um pouco desse passo a passo da Ana lá da periferia de Goiânia, com o processo da transformação mental, da transformação de vida. Realmente, muitas coisas que aconteceram na minha vida eu trago aqui, porque eu tive um grande salto quântico quando eu identifiquei essas cadeias da qual eu me libertei. E aqui eu trago um pouquinho dessas informações, um pouquinho dessa trajetória, bem resumido, né? Então convido vocês a lerem também, a se desfrutarem dessas histórias que tem aqui, não só como a minha, mas tem outras autoras aqui também, que trazem também a sua história de superação, a sua história de conquistas, porque aqui traz como alcançar prosperidade real em todas as áreas da vida. E não é só na área financeira, onde muitas pessoas procuram, ou só na área emocional, afetiva. As pessoas tendem a ligar com a questão financeira. Muito. Né? E eu acho que assim, quando você esquece um pouco essa parte do financeiro e você busca algo que te traz mais alegria, que te traz mais a forma como você atua, aquilo te faz bem, naturalmente você vai ter um reconhecimento financeiro, e eu acho que esse reconhecimento vem. Isso. Mas primeiro a gente precisa se doar, né? Eu costumo dizer, primeiro a gente tem que gerar o crédito para depois a gente receber, Sim. né? Então, eu acho que é um pouco disso. E a pessoa conhecer essas histórias, eu acho que é inspirador e você consegue usar isso e entender melhor como que as pessoas evoluem, né? Acho que isso aconteceu nitidamente com você. E aí hoje você atua com empresas. E aí, como é que é aplicar essa mentalidade de prosperidade nas empresas, né? Atuar com função. Porque nas empresas você tem o empreendedor, o gerente, as Sim. equipes. Como que é todo um sistema, certo? Sim. Aqui, principalmente, eu conto um pouquinho dessa parte, nesse outro livro da Roda de Conexões. O quê? Você está alinhando a sua missão de vida, a sua missão de alma com o servir da sua empresa. Então, quando você faz esse alinhamento, aquilo que você colocou, automaticamente flui e vai traindo a prosperidade, vai traindo as situações que você deseja para sua vida, tá? E aí é importante a gente ter em mente que essa questão, assim, não é só... Por exemplo, eu tenho aqui a loja, não é só a minha mentalidade, a mentalidade do Gabriel, que é quem administra, mas é eu trazer isso também para a equipe, para as funcionárias, para quem atua, certo? Como que você faz esse trabalho? Como que funciona esse processo da forma como você atua? E até porque também você falou que você trabalha sozinha, né? Sozinha, exatamente. Então, explica um pouquinho como é que funciona esse teu processo, né? Quem tá assim em casa, quem empreende, quem tem uma empresa, quem tem interesse de repente em falar, poxa vida, quero contratar esse serviço, quero saber como que funciona, como que é o passo a passo, né? Quais são os temas que você aborda, as atividades, porque você vai além, né? Eu sei, né? Que você olha processo, você olha a parte operacional, Sim. E aí você traz uma união de todas essas atividades. Conta um pouco como que é esse processo. Colocando a parte bem individualizada. Essa é igual a forma, né? Como eu trabalho só eu mesma, eu prezo por ser bem individualizado e bem personalizado, aquilo que o gestor realmente precisa. Então, hoje eu não olho só mais a pessoa como ela sozinha. Claro que nunca foi assim, porque sempre olhamos a parte sistêmica, as questões familiares, mas hoje é muito maior, porque o processo com aquele gestor, como você trouxe, está levando desenvolvimento, está criando uma cultura de um propósito maior para todas as outras pessoas que trabalham com ele. Então foi a forma como eu, né, fui como andando, que as coisas se conectam, né? para que eu pudesse me potencializar, me multiplicar. Então, assim, o que acontece? Quando você está alinhado com o teu processo, com o teu propósito de alma, consequentemente, todos os processos também vão responder a isso. Aquilo como você trouxe. A sua empresa é uma extensão de você. Então, se você tem crenças de não merecimento, se você tem sensações de fracasso, medo, e você tem uma desorganização mental e sistêmica dentro de você, aquilo vai estar
refletindo dentro do teu processo, dentro da tua empresa, com os teus funcionários. Então, muitas vezes você tem uma dificuldade em delegar, você tem uma dificuldade em dizer não, você tem uma dificuldade em se posicionar, né? Muitos consórcios também acontece isso. Então, assim, o que mais, né, foi me levando e colocando eu nesse movimento mais fortemente, que os meus clientes trouxeram essas informações, de que quando eles se alinharam ao propósito de vida, ao propósito de alma, toda a missão, a visão da empresa, a gente trabalhou esse processo também, fluiu. É como se realmente o caminho que estivesse travado se abrisse. Então, eu tenho esse cuidado, tá? De olhar desde ele como indivíduo, mas ele também como empresário e todos os outros processos que envolvem essa abordagem com ele. E a gente vai trabalhando essas questões também, pessoal e a questão empresarial. O que do pessoal, de crença, de não merecimento, de dificuldade, de sistêmico, está interferindo nesse campo organizacional, que vai também refletir. E de todas as pessoas que compõem esse sistema. Esse sistema, exatamente. Porque a ideia é o seguinte, e a prosperidade é essa. O que é bom para você, é bom para o outro, é bom para o todo. Então, quando você fortifica, você fortalece isso, consequentemente, é aquilo que eu falei, é uma sementinha que você está plantando, mas que vai gerar muitos outros frutos. Aquele funcionário, ele vai sair daquela empresa, ele vai levar isso para casa dele. Ele vai levar isso para a esposa, ele vai levar isso para o filho, ele vai levar para o colega, pro vizinho, pro cunhado. Vai propagando. Vai propagando. E é a forma que eu encontrei de poder trazer essa prosperidade, essa riqueza para um todo e também conseguindo fazer com que o meu trabalho de formiguinha fosse multiplicando para outras pessoas. E uma vez eu ouvi, né, quanto mais pessoas você impacta, né, quanto mais pessoas você impacta a vida delas, maior é o retorno que você tem. É verdade. Certo? Isso também vem um pouco dessa questão de mentalidade de prosperidade, né? Eu ouvi isso, achei fantástico numa palestra, e você comentando isso, né, que você é de formiguinha, então, você vem, né, o empresário, aí tem o funcionário impacta a família, e aquilo vai se propagando, né, e aí você gera um ecossistema. Um ecossistema. Exatamente, que é o meu foco, é esse o meu direcionamento. Isso foi se revelando para mim também durante o processo com o meu propósito, para que eu pudesse estar ancorando, de fato a palavra é essa, esse ecossistema de uma maneira mais assertiva, mais direcionada. E hoje, quando você pensa lá atrás na Ana, que se formou, que começou numa atividade, né, que parecia ser o que você queria fazer, Sim. Como que você encara todo esse desenvolvimento? Olha, até um respiro, né, um suspiro forte, mas eu encaro com orgulho, de verdade. Que bom que eu tive, até me emocionei um pouco, mas que bom que eu tive a coragem de poder e não ficar na zona de conforto. Porque até eu trago ali no livro um pouco sobre isso. Um pouco da teimosia, né, de ser muito determinada. E quando eu identifiquei assim, eu não vou jogar fora tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu acessei. Existe assim, a gente reage um pouco a isso, né? Porque existe um investimento. Sim. Existe um acreditar que era aquilo que eu queria. Existe uma expectativa das pessoas que nos cercam em relação àquilo que a gente está fazendo. Existe. E aí decidir isso não é fácil. Não é fácil. E a própria expectativa de que você criou também nesse caminho, de que você projetou. Eu tive uma sensação, eu acho que muitos de vocês vão poder se conectar com isso também, uma sensação de fracasso, sabe, assim, tremendo, como se eu tivesse fracassado a vida. E agora, o que eu vou começar de novo na vida? Como se aquilo que eu tivesse me proposto, eu realmente não tivesse dado conta, não tivesse sido capaz. E aí eu entendi que não, o meu propósito é isso, só que não era naquele lugar, era de uma outra forma. Era através de era outro processo, Outro processo, outras ferramentas, porque eu sempre quis trabalhar com cura. Né? E hoje, olhando dessa forma, Sim. É uma palavra forte de se falar, mas é uma transformação pessoal. Né? E eu fui buscando a pesquisa para chegar nesse fim. E aqui hoje eu identifico que eu consigo trazer algo de novo, de transformação para a pessoa. E realmente transforma a realidade dela. O que você diria para quem está em casa, olhando agora assim, assistindo o programa e pensando, poxa vida, talvez eu não esteja fazendo aquilo que me realiza. Eu gostaria de mudar. O que você diria? Sim. Eu diria que essa pessoa já sabe disso.
Porque se o coraçãozinho dela tá dizendo que ela não tá feliz ali, é porque ela sabe que ela tem que trilhar um outro caminho. E eu diria pra você, respira fundo e vá em frente. Busque a coragem, busque pessoas que vão te auxiliar, busque as ferramentas que vão fazer com que você siga esse caminho. Sozinho é mais difícil, mas não é impossível. É isso que eu falo. Eu mesma posso dizer que depois de mais de 30 anos atuando no mundo corporativo, os meus últimos 18 meses têm me feito muito mais feliz e muito mais realizada. E eu acho que tem a ver um pouco com isso, porque hoje o que eu faço é totalmente diferente do que eu fazia. E o conhecimento adquirido a gente aplica, a gente nunca perde. Não, né? exatamente. Você evolui. Então, acho que é essa palavra, é uma evolução. Não é que você está mudando e começando do zero, mas você está evoluindo. Ana, eu vou te agradecer. Nós estamos terminando o programa. Foi tão rapidinho, Nossa, a conversa foi maravilhosa. Acho que boa. você trouxe uma coisa bem bacana. Sua história é inspiradora. Agradecer muito você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E onde que o pessoal que está em casa pode adquirir os seus livros? Comigo mesma, no link da bio, lá do meu Instagram que tá passando pra vocês aí, tem o Fale Comigo, vocês podem adquirir diretamente comigo e vai autografado pra vocês. É um mimo especial pra todos vocês. Pessoal, estamos chegando ao fim. Agradeço a audiência de vocês, a companhia como sempre, com muito carinho, né? Espero vocês na próxima semana. Beijo, tchau.